Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos dando início nesse momento, esse pequeno culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Já queremos iniciar com a oração. E você que está em casa também nos assistindo, pode também juntamente conosco fazer esta oração em nome de Jesus. Maravilhoso e bendito Deus, Pai eterno, santo que estás no céu. Pai querido, graças te damos, Pai, por essa oportunidade, Senhor amado, de podermos estar aqui presente, Senhor amado, para anunciar o teu nome e a tua palavra. Assim, Senhor da glória, usa-nos com sabedoria e autoridade. Assim, ó Pai, te rogamos, Deus querido, por todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber aurélios como galardão. Levai o escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós de jamais lutarmos só. As flechas do mal não temer, mas combatei até vencer. E olhos para os céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber aurélios como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, hinos a Jesus cantar e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber aurélios como galardão. Glória a Jesus. Você pode louvar aí no seu lar conosco. Louve e exalte o nome do Senhor. Somos soldados e continuamos lutando e guerreando até a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ô glória. Vamos combater este mal com oração. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra
estar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber aurélios como galardão. Aleluia, aleluia, Deus. Glória a Deus, saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estou mais uma vez aqui louvando e exaltando o Senhor. Meus queridos irmãos que estão na sua casa, que vão nesse momento, ouvir a palavra do Senhor Jesus. Nesse momento eu quero trazer uma palavra ao teu coração e ao meu coração. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia em Zacarias capítulo 2, versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Louvado seja Deus, amém. A palavra do Senhor, nesse momento, ao nosso coração, que foi lida, nós vemos aqui o cuidado de Deus pelos seus filhos. E a palavra fala, a menina dos olhos, aleluia, a menina dos olhos, é por onde entra a visão. Os nossos olhos devem observar a palavra do Senhor e os seus mandamentos. Louvado seja Deus. Está escrito também, queridos irmãos, lá em Provérbios 7:2. Observa os meus mandamentos e vive, guarda a minha lei, aleluia, como a menina do teu olhos. Quando nós entendemos isso, a palavra está trazendo para mim, para você, é que o cuidado de Deus, a Bíblia fala com essa expressão, menina dos olhos, refere-se literalmente às pupilhas dos olhos, ou seja, é aquilo que está no centro do teu olho, a visão. É por isso o cuidado que nós devemos ter, o nosso olhar é observar a palavra de Deus e os seus mandamentos. Louvado seja Deus. Então nós vemos que o cuidado de Deus pelo seu povo, pelo povo de Israel, e assim trazendo para nós o dia de hoje, os cuidados de Deus para cada um de nós. Eu louvo a Deus. Deus tem nos guardado, jamais o inimigo vai tocar em você, se você estiver observando a palavra de Deus, e guardando o teu coração, e praticando a palavra. Louvado seja o Senhor, e nós observamos isso na palavra de Deus, é viver a palavra do Senhor em nossa vida. Eu louvo a Deus, nesse momento, quando Deus, Ele fala ao nosso coração, Deus é o que guarda, aleluia, é guardar, fiel e protetor do seu povo. Deus, Ele é fiel e protetor do seu povo. Nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado, mas o que é de Deus é gerado, é observado, é se observando a si mesmo, porque o maligno não lhe toca. Você é como uma menina dos olhos de Deus. E isso traz para cada um de nós que venha observar, venha guardar os mandamentos de Deus. Essa é a palavra, a menina dos olhos de Deus. Querido amigo, irmãos, você é a menina dos olhos de Deus. Aleluia,
louvar seu Senhor. Amém? Nesse momento eu quero convidar aqui nosso pastor também, convidado, pastor Francisco Pinto, louvar seu Senhor. Ele vai estar com oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós vamos orar para que Deus possa abençoar os irmãos que irão contribuir com as ofertas e dízimo, e depois iremos louvar ao Senhor Deus. Pai eterno, nós iremos agora interceder em favor, Senhor, dos teus filhos que irão contribuir com dízimos e oferta. Abençoa as finanças de cada um dos teus servos, Senhor. Haja bonança no lar, Senhor. Que tu possa repreender o devorador, Senhor. É no nome de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos céus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreira para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria a gente estar aqui a participar deste culto. Nós estamos vivendo momentos de dificuldades, de turbulência, mas eu creio que o Senhor Deus está conosco e vai passar conosco esta luta. Quero cumprimentar todos os irmãos da congregação do Lago Azul que estão a nos ouvir, e reflita bastante naquilo que Deus vai falar conosco nesta noite. Eu convido a todos a fazerem uso da palavra de Deus. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 3, versículos de número 1 ao 2. Somente os 2 primeiros versículos do capítulo 3 da primeira epístola universal do apóstolo João. Temos as seguintes palavras: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Eu gostaria de fazer uma rápida oração para nós transmitirmos a palavra de Deus. Eterno Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e pedimos a Ti, Senhor, a iluminação do Teu Espírito para transmitirmos a Tua palavra, Senhor. Fala ao coração de cada um dos que irão ouvir, Senhor, esta palavra. Trabalha na vida, Senhor, de cada um. Pai eterno,
É no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu te oro, que eu te clamo. Amém. Meus amados irmãos, nós iremos ser aqui bem objetivo e rápido na reflexão que temos a fazer nesta noite. E baseado no texto que nós lemos, a gente vai refletir aqui um pouco sobre a essência do amor de Deus na nossa vida e sobre a posição que nós exercemos por intermédio desse amor. A essência do amor de Deus na nossa vida e também a posição que a gente exerce por intermédio desse amor. O apóstolo João inicia o texto dizendo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então o apóstolo João, ele conduz os seus leitores através dessa epístola a ver. E para que nós vejamos, é preciso que nós estejamos atentos para aquilo que Deus é capaz de fazer na nossa vida. E nesses momentos em que o Brasil está atravessando, e não somente o Brasil, mas o mundo todo, atravessando essa crise na saúde pública a nível internacional, onde, lamentavelmente, muitas pessoas têm perdido a sua vida vítima do Covid-19 ou do novo coronavírus. Até mesmo alguns dos nossos irmãos em Cristo partiram para o Senhor, vitimado pela Covid-19, embora que nós entendamos e compreendamos que eles estão com o Senhor, aguardando o momento do arrebatamento da igreja, mas é muito doloroso a gente perder um pai, a gente perder uma mãe, a gente perder um irmão, a gente perder uma irmã, a gente perder um filho, a gente perder uma filha, a gente perder um tio, um sobrinho, um avô, um neto. É muito doloroso também para nós perdermos um amigo e também os nossos irmãos em Cristo. E dentro desse contexto social em que nós estamos vivendo, a gente precisa estar atento. É bom que nós entendamos, meus amados irmãos, que tudo o que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Jesus, no sermão do princípio das dores, registrados lá no capítulo 24 e no capítulo 25, ele profetizou, ele vaticinou a respeito das pestes, das epidemias, das doenças, das tragédias que iriam ocorrer. E o crente que está olhando para Cristo, ele não perde a sua esperança, porque a esperança é um dos pilares do cristianismo. Se nós tomarmos por base a primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13, nós encontramos a seguinte passagem: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, e desses três, o maior é o amor. Há quem diga a um determinado tipo de pensamento, porque eu não dizer e aplicar como um adágio popular, onde o mundo que não tem o conhecimento de Deus diz o seguinte: a esperança é a última que morre, mas a esperança do crente ela não morre, porque a esperança do crente ela está firmada em Cristo Jesus. A esperança do crente é chamada de bendita esperança, como o apóstolo Paulo relata lá na epístola a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 13. Ele fala da bendita esperança, onde nós estamos aguardando a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então a gente tem que estar atento para o que está acontecendo no cenário político, no cenário social e no cenário econômico. Mas acima de todas essas dificuldades, o amor do Senhor Deus, ele prevalece na nossa vida. Por isso que Paulo diz que
nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus, do amor que há em Cristo Jesus. Nem a tribulação, nem a fome, nem a doença, nem a angústia, nem a aflição, nem a peste, nem o abandono vai nos separar do amor de Cristo. Por quê? Porque no amor de Cristo a gente encontra segurança, a gente encontra firmeza. O amor de Deus, ele é o vínculo da perfeição. Paulo, na epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14, ele afirma que o amor é o vínculo da perfeição. E o que nós entendemos sobre vínculo? Vínculo é algo que associa, vínculo é algo que liga, que ata. Então, por isso que o apóstolo lá na epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14, ele diz: sobretudo isto, revesti-vos de amor, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E nesse vínculo da perfeição, a gente tem que estar olhando. O vínculo da perfeição a gente tem que estar olhando. E Paulo diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Que amor é esse que nos foi concedido? Esse amor que nos foi concedido foi o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai. E no diálogo em que Jesus Cristo teve com Nicodemos, relatado lá no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, o mesmo escritor aqui da primeira epístola, o diálogo de Jesus Cristo, o discurso de Jesus Cristo, a fala de Jesus Cristo com Nicodemos, um dos principais dos judeus, membro do Sinédrio, uma das autoridades judaicas da época, uma das autoridades da lei judaica da época. Jesus expressa o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Então, o grande amor que nos tem concedido o Pai é a pessoa de Jesus Cristo, porque em Cristo habita toda a plenitude da divindade, ou seja, reside em Cristo corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o ato de Jesus Cristo se fazer carne, se humanizar, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, cheio de graça e verdade. Então, a humanização de Cristo, a humanização do Verbo, o Verbo que era desde o princípio, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, meus amados irmãos, ele se humanizou justamente para revelar a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E a graça é justamente, meus amados e queridos irmãos, a prova autêntica e cabal da manifestação da dádiva do amor de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido ao Pai. E o objetivo desse amor ter sido concedido por nós, por intermédio do Pai, é para que fôssemos chamados filhos de Deus. Observe o seguinte, meus amados irmãos: chamados filhos de Deus. Eu me recordo agora do Evangelho segundo escreveu João, lá no prólogo, no prefácio, capítulo 1, versículos de número 9 até o 13, um dos textos, precisamente, o versículo de número 12, que diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, filhos não nascidos da vontade da carne, mas filhos nascidos da vontade de Deus. Então, o amor que Deus me deu, o amor que Deus te deu, ele foi tão grande que nos colocou na posição de filho, chamados filhos de Deus. Então aqui nós encontramos o quê? A chamada para sermos filhos de Deus. E prosseguindo com o texto, meus amados irmãos, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus.
e de fato somos filhos de Deus. Observe, nós somos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, meus amados e queridos, por algumas consequências. Por exemplo, primeira consequência, o amor que nos foi dado. Segunda consequência, o novo nascimento. E terceira consequência, a adoção de filhos. Nós somos filhos de Deus, porque o amor de Deus nos concedeu esta bênção, esta graça, este privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Somos filhos de Deus também pelo aspecto, pelo o processo do novo nascimento. E o processo do novo nascimento, amado, dá-se por meio da palavra da verdade. Razão esta que o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 18, ele diz o seguinte, que nós somos o quê? Gerados pela palavra da verdade. E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 23, ele diz que nós somos o quê? Regenerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, a palavra de Deus, viva e eterna. Então nós somos o quê? Filhos de Deus, pela concepção do amor de Deus, somos filhos de Deus por intermédio do novo nascimento, e somos filhos de Deus em terceiro lugar, pelo processo da adoção. Romanos capítulo de número 8, versículo 14 e 15, fala que nós recebemos o espírito de adoção de filhos. E esse espírito de adoção de filhos é o quê? É a presença do Espírito Santo na nossa vida. E se realmente nós somos filhos de Deus, então nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Observe que o amor, meus amados e queridos irmãos, de acordo aqui com o texto, e discorrendo do contexto geral das Escrituras, o amor é uma coisa tão gloriosa que nos vincula a Deus como filho, tornando-nos filhos de Deus, porque o texto diz o seguinte, a segunda parte, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não conhece, ou não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Esse mundo aqui, meus amados irmãos, a gente tem que entender que o mundo aqui do versículo de número 3, refere-se ao sistema. É só você discorrer do contexto do capítulo 2, versículos de número 15 ao 17, quando ele diz o seguinte, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porquanto tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Observe, meus amados irmãos, se nós somos filhos de Deus, por intermédio da concessão do amor que nos foi dado, por intermédio do novo nascimento e por intermédio da adoção, então a gente perdeu todo o vínculo, toda a associação com o mundo de pecado, cobiça da carne, o mundo de pecado, cobiça dos olhos, o mundo de pecado, soberba da vida, e agora nós estamos o quê? Ligados ao Senhor, atados ao Senhor por essa coisa gloriosa. O mundo não nos conhece, por isso que o mundo, ele nos aborrece, por isso que Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, capítulo 17, ele pediu ao Pai, Pai, não os peço que tu os tire do mundo, mas que tu os livre do mal. E nós estamos vivendo nesse mundo, meus queridos irmãos, prestes a qualquer momento sermos arrebatados, prestes a qualquer momento sermos tirados da terra. O versículo de número 2 nos deixa bem claro, amados, agora somos filhos de Deus. Observe, meus amados, somos chamados filhos de Deus, somos filhos de Deus e agora somos filhos de Deus. E o texto ainda diz o seguinte, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que que haverá em nós? Haverá um processo
que a palavra de Deus nos chama de glorificação. Nós somos santificados posicionalmente, estamos sendo santificados, meus queridos irmãos, gradualmente, e seremos santificados finalmente. E essa santificação final, meus amados irmãos, é a glorificação. Justamente essa glorificação ainda não se manifestou na minha vida. Sabemos que ela ainda também não se manifestou na tua vida, ela ainda não se manifestou na nossa vida, porém nós sabemos que quando Ele se manifestar, olha só, Ele quem? Jesus. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Ou seja, esse corpo, esse tabernáculo corruptível e imortal, revestir-se-á de um tabernáculo incorruptível e imortal. Que coisa gloriosa. E para isso, meus amados irmãos, o Espírito Santo nos foi dado. O Espírito Santo nos foi dado como selo, o Espírito Santo nos foi dado como penhor, e o Espírito Santo nos foi dado como unção. Nós temos a unção do Santo, nós temos o selo do Espírito de Deus, e nós temos o penhor do Espírito de Deus. A palavra penhor, quando Paulo usa esse termo penhor, tanto na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, como também no capítulo 5, versículo de número 5, e como também na epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 14, a palavra penhor, ela significa parcela adiantada, pagamento adiantado. Observe só o que aconteceu comigo, contigo e conosco. Nós éramos escravos do pecado. E o que aconteceu, irmãos? Nós somos comprados. Nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Fomos o quê? Resgatados. E agora? Resgatado significa redimido. Significa remido. Então Ele nos resgatou, comprando-nos com alto preço, que foi o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus derramado na cruz do Calvário, e agora Ele garantiu-nos essa compra, essa aquisição, que nos torna propriedade peculiar de Deus, como o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, quando ele diz que nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa e nós somos povo de propriedade peculiar. Por que nós somos povo de propriedade peculiar? Porque Ele nos comprou. Ou seja, nós temos um dono. Esse dono é o Senhor Deus. E se nós somos propriedade peculiar de Deus, então o dono vem pegar sua propriedade. A sua propriedade, ela será arrancada, ela será trasladada, ela será raptada, ou seja, arrebatada. A palavra arrebatamento, ela tem um sentido de rapto, ela tem um sentido de arrancar a força. E é justamente isso que vai acontecer. Quando o Senhor se manifestar em glória, então nós nos manifestaremos com Ele em glória. Seremos arrebatados, iremos passar 7 anos participando das bodas do Cordeiro, e aí Jesus desce com poder e grande glória. Por isso que Paulo fala lá em Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 4. 3 e 4, quando ele diz, e já morreste, e a vossa vida está oculta em Cristo, e quando Ele se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Com Ele, ou seja, em companhia dEle, nos manifestaremos. E aí seremos o quê? Semelhantes a Ele. Esse ato de ser semelhante a Ele é ser glorificado da mesma forma como Ele foi glorificado, ressuscitando dentre os mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos. E ao ressuscitar dentre os mortos, meus amados irmãos, então da mesma forma que Jesus como homem foi glorificado, nós seremos glorificados. Os que morreram em Cristo
ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados, e para sempre estaremos com o Senhor na glória. Que essa palavra fique guardada no seu coração, e que Deus possa te abençoar de uma forma gloriosa. Não seja apenas ouvinte da palavra, mas seja também praticantes da palavra. Amém. Louvado seja Deus, que palavra maravilhosa nessa noite, através do servo de Deus, pastor Francisco Pinto, trouxe uma palavra ao nosso coração, a respeito do penhor. É uma garantia de que o pagamento integral será feito. O Espírito Santo é a garantia, amém? Mais valioso que o Pai ofereceu para assegurar todos os privilégios estabelecidos na nova aliança. Ou seja, o Espírito Santo é o nosso seguro de fiança. É o Espírito Santo de Deus, amém? Ele é o nosso garantidor. Ele é a nossa garantia maior, o Espírito Santo, amém? Louvado seja Deus. Eu quero nesse momento agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Estamos vivendo, atravessando esse momento dessa pandemia, mas nós cremos, amém? Que a nossa fé jamais pode ser abalada. Louvado seja Deus. Segunda epístola do apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 3, ele diz assim ao nosso coração: mas é fiel o Senhor, aleluia, que vos guardará e livrará do maligno. Louvado seja Deus, amém? Essa é a palavra do nosso coração. Eu quero trazer aqui também nossos queridos irmãos aniversariantes que estão fazendo aniversário nesse mês de junho. Eu vou dizer aqui o nome dos amados irmãos, das irmãs, em nome do Senhor Jesus. Gabriel Luiz fez aniversário, Josiane, Raquel, Maria Socorro, Raimundo Nonato, que é irmão Sidney, presbítero Sidney, Elton, Marcos Antônio, a irmã Áurea, José Oliveira, Sulamita, Taila, Rebeca e a irmã Neide. São nossos queridos irmãos e irmãs que estão fazendo aniversário nesse mês de junho. Vamos fazer uma oração na vida dos nossos queridos irmãos nesse momento e agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor está nos dando a cada um de nós. Louvado seja Deus. Breve estaremos retornando na amada congregação, junto com nossos irmãos, para louvar, se alegrar na presença de Deus e dizer que o Senhor é bom, é maravilhoso em nossa vida. Como o nosso pastor Francisco Pinto falou, alguns irmãos, amigos, até mesmo famílias também que partiram, não estão mais aqui nessa terra. Nós lamentamos muito, é lamentável, mas tudo está no controle de Deus, tudo está na direção do Senhor, e nós vamos dando continuidade nessa terra, amém? Continuando, orando, louvando a Deus, orando pela vida dos nossos irmãos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem
conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. É o meu prazer, é o meu prazer. Tua presença 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 teus olhos me veem, baixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer.
momento vamos fazer uma oração para finalizar esse culto em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor. Eu quero convidar aqui o Francisco Pinto. Dos irmãos, a gente vai agora interceder em favor de todos. Eterno Pai, Criador dos céus e da terra, intercedemos em favor, Senhor, dos teus servos que perderam seus familiares, em favor da família do pastor Florentino, em favor da família do pastor Ramalho, em favor da família do pastor Olímpio, em favor da família dos teus demais servos, Senhor, que partiram, que tu os escolheste, Senhor, para a tua glória. Ó Pai eterno, tem misericórdia, Senhor. Consola os corações que estão abatidos, Senhor, nesse momento de dor, nesse momento de separação física, Senhor. Mas que tu possa, Senhor, consolar cada um dos teus servos. A consolar, Senhor, as igrejas que os teus servos, Senhor, foram pastores, Senhor, e lideraram. Ali, Senhor, na Avenida H e nos campos, Senhor, em que o pastor Ramalho estava pastoreando e que o pastor Olímpio estava pastoreando. Pai eterno, eu te apresento também nas tuas mãos os aniversariantes do mês, Senhor. Pai, que tu possa guardar os teus filhos debaixo das tuas potentes mãos, Senhor. Livra, Senhor, guarda, protege. Protege a mim, protege a minha família, protege ao pastor Marcos, a família do pastor Marcos, a família do Josué, dos demais músicos, Senhor, que estão aqui com seus familiares, os demais obreiros que estão aqui, Senhor. Pai, protege, Senhor, a cada um dos teus filhos e os seus familiares, esposa, filhos, irmãos, pai, mãe, Senhor, tios, sobrinho, avós, netos, Senhor. Enfim, Senhor, precisamos, Senhor, das tuas potentes mãos, Senhor. E neste momento, Senhor, nós intercedemos no nome do Senhor Jesus Cristo e que tua bênção esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos. Amém. E a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo que repousa sobre cada um de nós. E todos digam amém.